Olá, começando mais um Século News edição especial e hoje nós vamos falar de dois congressos que aconteceram no Vaticano, um sobre medicina e outro sobre comunicação. Você vai conhecer também o Museu da Bíblia, que fica na capital dos Estados Unidos. E tem ainda o hino oficial da próxima Jornada Mundial da Juventude. E o Vaticano sediou essa semana uma conferência sobre doenças raras. Médicos, pacientes e cientistas falaram sobre a importância das pesquisas. Na sala Aula Nervi, no Vaticano, o Papa Francisco falou para centenas de cientistas, médicos e pacientes que participam de uma conferência sobre doenças raras. O Papa pediu para que eles ajudem os doentes não se sentirem abandonados e garantir que os pesquisadores sejam treinados eticamente e os pacientes tenham acesso aos remédios. A questi pazienti Esses pacientes, de fato, nem sempre recebem atenção suficiente, porque a ideia do lucro prevalece sobre o valor da vida. É de importância fundamental que se promova um maior engajamento da sociedade. Assim, ninguém fica indiferente ao apelo de um vizinho por ajuda, incluindo aquele que sofre de uma doença rara. anche quando è afflitto da una malattia rara. Doenças raras são aquelas que afetam menos de 5 em cada 10 mil pessoas. A Organização Mundial da Saúde estima que existam 7 mil doenças raras, e elas afetam também 7% da população mundial. Entre os participantes estava o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o guitarrista do U2, The Edge. No entanto, o Papa deu mais atenção a um grupo de crianças que sofrem de doenças raras. As we stand on the cusp. Enquanto ficamos na iminência de uma mudança sem precedentes da ciência e tecnologia, de descobertas incríveis que eram antes inimagináveis, não podemos esquecer que vidas reais e pessoas reais são o centro e o motivo de tudo o que fazemos. All that we do. O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi um dos oradores convidados do evento. Ele pediu um comprometimento internacional com foco na prevenção e acesso para todas as pessoas no mundo. Cancer. O câncer é uma emergência constante. Infelizmente, o câncer é algo com o qual o vice-presidente está familiarizado. Ele perdeu o filho mais velho, Bill Biden, de câncer no cérebro em maio de 2015. O Papa falou logo depois de Biden, permitindo uma breve saudação, talvez por lembrar da viagem que fez a Washington no ano passado. Além disso, a jornalista Sally Ann Roberts e a irmã mais nova, Robin Roberts, estavam entre os oradores do Congresso. Eu estou adorando estar aqui, por causa da minha irmã, Robin. Ela foi diagnosticada com síndrome mielodisplásica e tinha menos de 2 anos de vida. Sua única chance de sobreviver era um transplante de medula óssea e precisava ser de alguém compatível. Sally Ann sabe, em primeiro lugar, os efeitos dramáticos do câncer. Em 2012, por sorte, ela era compatível e pôde doar a medula para ajudar a irmã. E como muita gente sabe, é muito difícil achar um doador, mesmo na família. Apenas 30% das pessoas que precisam de um transplante acham alguém compatível na família. Ela é grata aos médicos e cientistas que contribuíram para as descobertas que ajudam pessoas como a irmã dela. E mais, como uma pessoa de muita fé, ela também faz orações ao trabalho que vem de cima. Sejam aqueles que trabalham diretamente com os pacientes, sejam aqueles no laboratório, eles fazem a diferença na vida das pessoas e também nesse solo santo, porque eu acredito que Deus dá todo o poder e acredito que Ele é a essência de tudo. Então é simplesmente ciência e fé trabalhando juntas, e isso é maravilhoso. Science and faith coming together, it's just overwhelming. O evento foi organizado pela Fundação Stand for Life e pelo Pontifício Conselho para a Cultura, que pretendem continuar em união para explorar novas fronteiras no avanço de novas tecnologias e por soluções médicas que ajudem os que sofrem de doenças graves. Em mais uma audiência geral no Vaticano, o Papa Francisco apresentou aos fiéis os ensinamentos da parábola do Bom Samaritano. Ignorar o sofrimento do homem é ignorar Deus. Assim começou a catequese de Papa Francisco na Praça de São Pedro, diante de uma multidão comovida, especialmente em momentos como este. Papa Francisco falou sobre a parábola do Bom Samaritano. Disse que aqueles que ignoram o sofrimento do homem ferido eram pessoas que, em teoria, deveriam saber o que é o amor.
pois os que sabem são os que melhor conhecem a Deus. No entanto, uma coisa é saber o que é o amor, e outra coisa é saber o que é amar. E quem ama de verdade não ignora o sofrimento do outro. Ignorare la sofferenza dell'uomo cosa significa? Significa ignorare Dio. Se io non mi avvicino a quell'uomo, a quella donna, a quel bambino, a quell'anziano, a quell'anziana che soffre, non mi avvicino a Dio. O amor, explicou o Papa Francisco, não é uma teoria, mas algo que tem um impacto sobre a vida concreta de cada dia. Quem ama se sacrifica. Quem ama não fica indiferente com o sofrimento do outro. Aquele que ama como Deus sente compaixão. Portanto, aqueles que se julgam superiores não acreditam na misericórdia de Deus. Possiamo ognuno di noi farci la domanda e rispondere nel cuore. Io ci credo? Io credo che il Signore ha compassione di me, così come sono, peccatore, ho tanti problemi, tante cose. Pensare a quello. E la risposta è sì, ma ognuno deve guardare nel cuore se ha la fede in questa compassione di Dio, il Dio buono che si avvicina, ci guarisce, ci carezza, e se noi lo rifiutiamo, Lui aspetta, è paziente, sempre accanto a noi. Papa Francisco concluiu que esta parábola é um convite e que todos devem seguir o exemplo do bom samaritano. No próximo bloco, vamos conhecer o Museu da Bíblia nos Estados Unidos. Eu volto já.